A história ainda não acabou. Depois da sua ressurreição, Jesus Cristo esteve ainda 40 dias com os seus discípulos, ensinando, instruindo, passando para eles as suas últimas instruções de como eles deveriam se portar após a sua ascensão. E diz-nos a palavra de Deus, lá no livro de Atos, na narrativa de Lucas, que chegou o momento então da ascensão, quando os discípulos estavam olhando para cima, vendo Jesus, conforme diz aqui as Escrituras, ditas estas palavras, ou seja, as orientações de Jesus, ele foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Repito o último parágrafo. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A história só concluirá, meus amados irmãos, na história da humanidade, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. E quando isso acontecerá? Quando ocorrerá a volta do Filho do Homem? Numa visão espetacular que o apóstolo João teve lá na ilha de Pátimos, quando estava exilado, preso, já nos últimos dias da sua vida, ele teve uma visão espetacular da volta de Jesus e sobre os acontecimentos dos últimos dias. E nos diz assim a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por meio e por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesta manhã tão maravilhosa, quando recordamos, e no mundo inteiro, fiéis ou infiéis, crentes ou incrédulos, voltaram os seus olhos para a celebração, estão voltando os seus olhos para a celebração em todo o mundo, desta passagem da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Nós temos nesta manhã, queridos, o privilégio de nos lembrarmos de quando estas coisas acontecerão. O Senhor já tem nos falado por meio das músicas, o Senhor tem nos falado através das mensagens, e aqui nesta passagem que acabamos de ler, 3 destaques muito importantes para nós estarmos refletindo e saindo desta manhã, neste encontro, com a nossa fé ainda mais apurada diante do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero afirmar, queridos, com base neste texto que acabamos de ler, aquilo que o quarteto também tem como música muito conhecida de todos nós. O primeiro destaque:
breve Jesus voltará. Quando voltará Jesus? Breve Jesus voltará. João disse, através da revelação que ele recebeu, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Meus queridos irmãos, quando o apóstolo João disse essas palavras, e nas pregações de Paulo e também dos pais da igreja, eles pregavam a Jesus como se ele fosse voltar ainda no tempo deles. Então imaginem, já se passaram mais de 2000 anos, e Jesus ainda está se preparando para voltar para buscar a sua igreja. Passaram-se 2000 anos, por isso nós precisamos estar alertas e atentos, porque breve Jesus voltará, conforme diz a palavra que nós acabamos de ler. E ainda disse mais: aguardem as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo da vinda de Jesus. Nós nos lembramos das palavras de Paulo a Timóteo, quando disse Paulo a Timóteo: no final dos tempos haverão homens mais amantes de si mesmos do que de Deus, tendo comportamentos abomináveis diante do Senhor. E cada dia mais e mais nós percebemos, queridos, que a iniquidade está aumentando. Isto deve ligar o nosso sinal de alerta, porque breve Jesus voltará. O segundo destaque desse texto precioso, queridos, é que Jesus Cristo virá de uma forma que todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até todos quantos o traspassaram. Todos quantos traspassaram. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá, meus irmãos. E o que é impressionante aqui, eu estive refletindo de maneira muito especial sobre esta afirmação tão simples, é que nós não tivemos a oportunidade, o privilégio de participarmos da vida de Jesus aqui. Nós não vimos a Jesus, mas pela fé nós cremos nele. Nós não vimos o seu sacrifício, nós não vimos a sua morte, nós não vimos a sua ressurreição. Mas uma coisa certamente todos nós veremos: a sua volta, queridos. Todos nós seremos testemunhas da volta de Jesus, e nós precisamos estar atentos a estas coisas. Quanto aos mortos, diz a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão primeiro. Portanto, ressuscitados os mortos também contemplarão a vinda de Jesus Cristo, e todos nós o veremos, conforme acabamos de ler. Até aqueles que o traspassaram hão de ver a volta de Jesus Cristo a este mundo. E por fim, queridos, algo tremendo nesse texto que nós precisamos estar atentos, é que aquele dia, o dia da volta de Jesus, será um dia de grande alegria, de grande júbilo para aqueles que são servos de Cristo Jesus, porque diz o texto, conforme nós acabamos de ler aqui: todo olho verá, todos quanto traspassaram, mas e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Meus irmãos, para os crentes em Cristo Jesus, a volta do Senhor há de ser um dia de grande glória, de grande júbilo, de grande alegria. Mas para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, será um momento de grande clamor, de grande dor, em que forçosamente se dobrarão diante do Senhor, conforme diz a palavra. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como será este dia, meus amados irmãos, para nós que estamos aqui, Igreja do Senhor? Tanto tempo estamos aqui, temos estado por aqui, queridos, para nos lembrarmos desta vinda maravilhosa, da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, mas acima de tudo aguardando a sua vinda. Será que nós estamos como os discípulos que, ao observarem Jesus subindo, ascendendo aos céus, ficamos apenas na contemplação? Não, precisamos estar atentos aos sinais da volta de Jesus, porque Jesus Cristo voltará, queridos. Breve Jesus voltará, todo olho o verá. E para o dia da volta do Senhor Jesus, para os salvos, que bênção, que coisa maravilhosa de ser esse encontro da noiva que é a igreja com o noivo que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, que nos abençoe o Senhor,
Que nos ajude o Senhor a, neste dia de celebração, onde o mundo inteiro para pensar na vida de Jesus Cristo, no seu Calvário, na sua ressurreição, que nós possamos, como igreja do Senhor, estarmos assim atentos, despertos e prontos para ouvir a sua palavra, porque breve Jesus voltará. Que Ele nos abençoe.